Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular. Essa é a aula de número 9 e hoje nós vamos aprender como utilizar a interpolação e o Property Binding. No Angular existem 4 formas da gente fazer o Data Binding. O que seria o Data Binding? É uma forma da gente associar informações que estão no componente para o template e vice-versa. Ou seja, se a gente tem uma variável, um atributo ou tem um método que retorna um valor, a gente consegue mostrar essas informações no template e quando o usuário interage com HTML, e nesse caso vão ser disparados alguns eventos, nós também podemos executar esses eventos no componente e executar alguma lógica que seja necessária. O primeiro é a interpolação ou interpolation, que a gente já viu em aulas anteriores, mas hoje nós vamos explorar um pouquinho mais. Que é o que? Nós vamos pegar o valor de um atributo ou um método e nós vamos conseguir ter a saída dessa informação no template. Nós também temos o Property Binding ou Binding de propriedade, associação de propriedade, onde nós também conseguimos ter a saída de um atributo do componente para o template. E também temos o contrário, nós também conseguimos executar eventos do template, como por exemplo o clique no botão, o foco em um campo de input, enfim, e nós conseguimos executar um método no componente para executar alguma lógica de programação necessária. E é claro, nós temos também o famoso Two-Way Data Binding, que também tinha no Angular JS ou Angular 1, onde nós conseguimos manter tanto o template quanto o componente atualizados ao mesmo tempo. E isso é super útil, por exemplo, quando a gente trabalha com formulários. Então, para essa aula, nós vamos explorar tanto a interpolação quanto o Property Binding. Para a gente iniciar essa aula, eu vou criar um projeto novo para deixar o conteúdo separado. Se você quiser, você pode continuar criando os componentes aqui no primeiro projeto ou no projeto que você criou. Então aqui eu vou copiar o caminho, vou voltar aqui para o repositório que é o do curso e vou criar um novo projeto com o Angular CLI. Então ng new e vou criar aqui Data Binding para a gente poder ter um projeto novo criado com o Angular CLI. O projeto foi criado aqui, que é o Data Binding. Então nós temos aqui dentro do source o nosso app component. Vou mudar então aqui para o diretório do projeto e eu vou fazer um ng-serve para a gente poder conseguir ver a saída desse projeto no browser. Então aqui no browser eu estou com o Google Developer Tools aberto. Se você estiver utilizando outro browser, abra também as ferramentas de desenvolvedor, que é sempre muito útil a gente ter isso aberto enquanto a gente desenvolve. E nós temos aqui o AppWorks, que é apenas o template do App Component que está sendo renderizado. Vou parar aqui com Ctrl C e vou criar um componente para a gente começar o conteúdo dessa aula. Então, G para gerar, C de componente, e eu vou chamar esse componente de Data Binding. Então, o Angular CLI criou aqui os arquivos HTML, CSS, o componente, o arquivo de teste também, que é esse .spec, e ele também atualizou o App Module para a gente, ou seja, adicionou esse Data Binding Component dentro aqui das declarações. E o que isso permite a gente fazer? Como a gente viu em aulas anteriores, a gente pode voltar aqui no Data Binding Component, pegar esse seletor, então eu vou copiar, vou voltar no HTML do App Component, eu vou remover isso daqui e vou apenas deixar esse App Data Binding. Com o componente criado, eu vou deixar o ng-serve aqui sendo executado no terminal. Então, no browser agora, nós temos o Data Binding Works e nós vamos começar a trabalhar com o componente, que é a extensão .ts, e também com HTML. Aqui eu vou remover isso daqui e como nós vamos ter várias aulas e nós vamos trabalhar nesse mesmo arquivo, eu vou criar aqui uma section do HTML5. Vou aqui fechar essa section também. Vou colocar aqui também um article, que é só para a gente poder separar as seções também. E aqui eu vou colocar também um header, somente para ter um título. Se a gente voltar no browser, a gente tem apenas aqui o título da interpolação. Então vamos começar com o conteúdo da aula. Primeira coisa que eu vou fazer aqui
e eu vou minimizar para a gente poder ter um pouco mais de espaço, eu vou declarar uma variável chamada URL, e essa variável vai receber aqui o valor. E lembrando que como esse arquivo é um arquivo de extensão TypeScript, se vocês quiserem, pode tipar a variável também. Então aqui N para aceitar qualquer coisa, ou então string, já que isso aqui é uma string, eu vou tipar como string, mas isso aqui é opcional. E agora eu quero ter a saída dessa URL aqui no template. Vou criar um parágrafo, vou colocar uma frase e para utilizar a interpolação, a gente abre duas chaves e nós também fechamos duas chaves. E aqui dentro nós vamos colocar o valor da nossa variável, que nesse caso é URL. E lembrando que esse conteúdo aqui precisa ter o mesmo nome declarado no componente, porque assim o Angular vai saber casar essa informação e fazer a associação. Se a gente for olhar o Style Guide do Angular, que é onde tem as boas práticas para criar código com Angular, lá eles falam que para questões de melhorar a leitura do código, é legal a gente colocar um espaço entre essas chaves para facilitar a leitura, e realmente fica um pouco mais legível assim do que você ter aqui tudo junto. Então tem aqui string renderizada com interpolação, e no browser nós também temos essa saída. Só que a interpolação ela pode ser utilizada para mais coisas do que além ter a saída de uma variável. Então vou colocar um outro parágrafo aqui e vou utilizar a interpolação aqui novamente. Só que aqui dentro, no lugar de colocar uma variável, eu vou colocar uma expressão matemática, como por exemplo, 1 mais 1. Então aqui no browser nós vamos ter que o resultado é 2. Então o Angular também consegue resolver expressões dentro da interpolação. Vou colocar mais um parágrafo e ver um terceiro caso. Então vou repetir aqui. Aqui eu vou colocar algo a mais. Nós vamos chamar um método. Então esse método vai ser o getValor. Então eu vou pegar esse getValor, vou voltar aqui no component e vou declarar o getValor. Lembrando que, como nós estamos numa classe ECMAScript 2015 e esse arquivo também tem extensão de TypeScript, a gente não precisa ficar declarando function assim, apenas o nome e abre e fecha os parênteses, nesse caso essa função não recebe nenhum parâmetro, e simples assim. E também não precisa ficar colocando ponto e vírgula aqui embaixo. Então aqui eu vou apenas retornar um valor, vou colocar um return 1. Temos a chamada da função aqui, e se a gente voltar para o browser, temos aqui que 1 mais 1 não é 3, porque aqui está fazendo 1 mais 1, mais 1, que é o valor dessa função. Vou colocar aqui uma outra variável, como por exemplo, curso Angular. Então vou botar aqui true, e é claro, lembrando, se vocês quiserem, podem tipar essa variável, caso vocês queiram, get curtir curso. E aqui eu também vou fazer um return true. Então, além de expressões matemáticas, a gente também consegue colocar expressões booleanas, expressões que a gente colocaria, por exemplo, dentro de um loop while ou dentro de um if. E vou colocar essa variável aqui, curso Angular, e vou chamar também esse método getCurtirCurso. Então aqui, como o curso Angular é true e o curtir curso também é true com e, então também dá true. A gente também consegue colocar expressões lógicas na interpolação. Vou colocar aqui um outro artigo, um outro article para poder separar. E agora nós vamos ver sobre o Property Binding. Existe esse site que é o Lorem Pixel, que ele retorna algumas imagens para a gente. Então a gente consegue obter imagens aqui para colocar na nossa aplicação. Então tem imagem de esporte, cidades, pessoas, transportes, animais, etc. E você pode também escolher o tamanho. Então aqui eu vou utilizar esse link, que é o lorempixel.com/400/200/nature, para poder pegar imagens de natureza. Vou declarar uma outra variável chamada de URL da imagem, e aqui eu vou colocar a URL. Se vocês quiserem também, lembrando que vocês podem tipar essa variável ou não. E eu quero fazer agora a saída dessa imagem aqui numa tag imagem. Então vou pegar aqui uma tag imagem, vou tirar aqui esse alt, não quero esse texto, e eu quero apenas o source. A primeira forma da gente fazer isso
é utilizando a interpolação. Então tem aqui o URL imagem. Se a gente voltar para o browser, nós vamos ter aqui a imagem sendo renderizada. A segunda forma de a gente poder ter a saída dessa imagem é utilizando explicitamente o Property Binding. Como que funciona o Property Binding? Nós temos aqui uma tag HTML, nós temos uma propriedade dessa tag HTML e eu vou colocar então um colchetes, que é como o Angular consegue identificar que isso é um Property Binding. Nesse caso, a gente não precisa mais dessas chaves da interpolação e a gente simplesmente tem aqui ou a chamada do método ou então a variável que vai retornar esse valor para a gente. E se a gente voltar aqui no browser, nós temos agora duas imagens que não estão sendo renderizadas. Pronto, agora nós temos duas imagens de natureza. A interpolação, ela também é uma forma de Property Binding, só que, por exemplo, aqui na tag P, nós não temos nenhuma propriedade para indicar um conteúdo. É como se a gente tivesse, vou botar aqui, é como se fosse, por exemplo, isso daqui, text content. E aqui a gente colocaria toda essa string aqui, só que nesse caso a gente retornaria de um método ou de uma variável do nosso componente. Então é uma forma mais simples também da gente conseguir concatenar textos dentro de parágrafos, dentro de divs e etc. Então a interpolação também é uma forma de fazer Property Binding. No seu dia a dia, você pode escolher qual que você prefere utilizar. Como que é aqui o link da imagem, né, o source da imagem, você pode escolher entre utilizar a interpolação ou o Property Binding. Vão ter casos, por exemplo, como parágrafo ou quando a gente está colocando conteúdo numa div, não existe uma propriedade específica para a gente poder utilizar, então a gente utiliza interpolação. E vão ter casos também que nós vamos ver um pouco mais para frente do curso, onde a única opção vai ser utilizar o Property Binding, mas em casos onde é possível utilizar qualquer um deles, fica ao seu gosto do que você prefere utilizar. Esse colchetes aqui no source, ele é apenas um syntax sugar, ou seja, ele é apenas uma forma mais amigável para o desenvolvedor poder codificar. O que o Angular, na verdade, faz por trás dos panos quando o Angular lê isso daqui? Ele vai vir aqui na propriedade do HTML e é como se ele estivesse adicionando o bind-source. E aqui a gente também pode colocar a URL da imagem. O que está na linha 14 seria a mesma coisa do que está na linha 15. Porém, é claro que o que está na linha 14 é muito mais fácil para nós que somos desenvolvedores poder ler esse código. Voltando para o browser, nós temos aqui 3 imagens como saída com 3 formas diferentes de fazer. Então, no Property Binding é o valor do componente para o template, nós utilizamos colchetes em volta do nome da propriedade, o formato padrão é o bind traço mais o nome da propriedade e quando não existe uma propriedade no elemento, como por exemplo o cospan, nós podemos colocar esse attr ponto e o nome da propriedade. Dificilmente nós vamos ter situações onde nós vamos ter que utilizar esse tipo de funcionalidade. Fica também a nível de curiosidade, caso um dia vocês precisem utilizar. Bem, por hoje é só, lembrando como sempre que todo o código-fonte está disponível no GitHub e o material de apoio também está disponível lá no portal. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido mais essa aula, vou ficar esperando pelo feedback de vocês e, por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!